Ora, na passada sexta-feira tivemos o lançamento do Queria Já Não Quer. Correu muito bem, na minha perspectiva de autor. O Samuel Mira, também conhecido como Sam the Kid, fez uma ótima apresentação do livro, gostei mesmo muito. Estava muita gente, conversei com muitas pessoas, encontrei colegas, amigos, família, claro, também. A editora estava lá. O Manuel da Fonseca, editor, também falou um pouco. A livraria era muito bonita, era e é muito bonita, ainda lá está, espero voltar lá muitas vezes. Foi uma sessão daquelas que nós normalmente passamos por alguma coisa e ficamos sempre com a sensação melhor, pior, ali fiquei com uma ótima sensação no final do evento. E não estava lá uma pessoa que não podia estar, mas estava, digamos, em forma de livro. Estou a falar de Fernando Venâncio, que não pôde ir, mas que me tinha enviado ainda nesse dia, ou pelo menos eu recebi nesse dia, a edição brasileira do seu livro Assim Nasceu uma Língua, um livro que teve foi um estrondo na linguística portuguesa, porque foi para usar o termo habitual, um best-seller, numa área em que normalmente não há assim muitos best-sellers. Um livro sobre a origem da língua portuguesa, sobre como o português, como diz o Fernando Venâncio, vem do galego. E neste caso o português, este livro não só foi para o galego, porque já foi traduzido para galego, mas também foi para o português do Brasil. E este livro muito bonito, A Tinta da China Brasil, a Tinta da China tem sempre esta característica de fazer livros bonitos. Não é que a Guerra e Paz, já agora, também não os faça, e o livro, como se sabe, foi cá publicado em Portugal pela Guerra e Paz. Mas o livro é bonito, e digo isto porque parece ser uma das grandes diferenças, o aspecto do livro. Cá é vermelho, aqui é amarelo. Há mais algumas adaptações, um prefácio novo, mas o texto é em geral com uma outra pequena adaptação ortográfica, o texto de cá, pelo que eu percebi. Mas logo a seguir, mas tem um prefácio de Marcos Banho, conhecidíssimo linguista brasileiro, que defende que o português do Brasil e o português de Portugal são neste momento duas línguas já separadas, e é curioso que ele escreve um prefácio num livro em que basicamente está em português, tal como o seu prefácio também está claramente em português. Então o que é que se passa aqui? O que se passa aqui é que uma língua é uma coisa muito complicada, não é uma coisa uniforme. Como ele próprio diz, o Marcos Banho, no final, eu vou só ler esta frase final do prefácio. Sou da opinião, ele diz: muito me alegra que no último parágrafo do seu livro, Fernando Venâncio afirme claramente: o português promete, pois, dividir-se ou multiplicar-se em outros idiomas, tal como um dia aconteceu à língua dos romanos, que por eles não tinham destas andanças da história a mínima ideia. Sou da opinião de que esta promessa já foi cumprida, por mais que a ilusão de uma norma escrita aparentemente homogénea e que nos permite ler um livro de autor português sem dificuldade, nos faça esquecer que as línguas são, antes de mais nada, modos de falar e formas de viver, e que esses modos e formas já são muito diferentes, e há muito tempo, em todos os lugares em que ainda se emprega o rótulo enganosamente unificador de português. Esta não é a minha opinião, respeito muito a opinião de Marcos Banho, não é a minha opinião. Também não é de Fernando Venâncio, como se vê no livro. Fernando Venâncio considera, como ele próprio diz aqui na frase citada por Marcos Banho, que o português há de dividir-se. Marcos Banho diz que já se dividiu. E eu digo que é possível que não se venha a dividir. É possível, não estou a dizer que é o que vai acontecer, mas é possível que não se venha a dividir. E para perceber como é que estas três opiniões se podem integrar numa mesma realidade, a verdade é que a língua tem, como também aqui neste prefácio se diz, tem uma norma e depois tem muitos usos. E a norma, de facto, está muito próxima, a norma do português europeu, do português brasileiro e também do português usado em África e noutros países, que, em geral, se aproxima mais da norma do português europeu, países que estão a desenvolver a sua própria norma, mas depois o uso pode ser muito diferente e era muito fácil imaginar um mundo onde o português do Brasil tivesse uma norma já bastante afastada do português de Portugal e que tivesse também um glutónimo, um nome de língua diferente, em que nós consideraríamos de facto que estamos perante línguas próximas, mas diferentes. Marcos Banho considera que já se deve olhar para a realidade como sendo línguas diferentes com uma norma próxima, quase como se o Brasil tivesse duas línguas, uma língua para a norma e outra língua para o uso real. O que me parece é que é possível, e isto lá está mais uma vez, é uma opinião
que vem dos mesmos factos, mas que é diferente neste caso. É possível que o desenvolvimento da língua também em África, uma África, isto eu disse na sexta-feira por acaso, uma África onde o número de falantes de português está a crescer, que a língua saia desta dicotomia entre português de Portugal e português do Brasil e entre num mundo realmente mais diverso, onde a norma pode estar próxima porque nos ajuda, porque a todos nos interessa que esteja próxima e pode essa norma conviver com um uso bastante diverso que é o destino de todas as línguas, essa diversidade. Portanto, eu diria que a língua poderá sobreviver com esta unidade normativa, mas veremos o que acontece. Seja como for, o livro, e eu sei que Fernando Venâncio não gosta da expressão seja como for, mas fica aqui, peço-lhe desculpa se ele estiver a ouvir. Dito tudo isto, resta-me dizer que o livro é muito bom e leva-nos a olhar para a nossa língua, a olhar para o galego, a olhar para o português do Brasil com outros olhos, bem mais informados e mais cientes de tudo o que é uma língua, que é muito mais do que aquilo que nós muitas vezes pensamos. E pronto, aqui fica a sugestão para quem me está a ouvir do Brasil: Assim Nasceu uma Língua, de Fernando Venâncio, agora publicado pela Tinta da China no Brasil. Boa viagem ao livro até ao Brasil.